Pontualmente 14 horas desta segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa para quem está sintonizando pela primeira vez, visto o resgate das medicinas ancestrais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, essas medicinas antigas, que de qualquer forma se unem ao que há de mais moderno na área da medicina, da saúde, da qualidade de vida e bem-estar, como a medicina frequencial, a ciência quântica, a física quântica e essas aplicações dessas novas descobertas na área da saúde e também da medicina. O Salutes foi originalmente inaugurado, ele teve a sua estreia em junho de 2009. Portanto, em junho agora completamos 10 anos praticamente ininterruptos aqui na AltV. E agora também nós apresentamos tanto aqui na AltV a segunda-feira às 14 horas, como também às sextas-feiras na TV Guarulhos, às 14h30, também com produção com reprise na TV aberta aqui de São Paulo, pelo canal NET, canal Vivo e etc. Então nós só temos que comemorar, essa nossa empreitada, esse nosso trabalho. Tudo isso porque o programa Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Existem alguns modismos, geralmente modismos, receitas, as pessoas acham sempre porque uma pessoa se deu bem com tal coisa, todo mundo pode usar aquele determinado produto, aquela técnica, aquele regime, aquela dieta e etc. Tem muito modismo na área da saúde e às vezes as pessoas perguntam, mas fulano de tal falou isso, eu faço isso, então pode. Não é bem assim. E assim é com o assunto da disbiose intestinal, que é um grande assunto. Várias pessoas conhecidas apresentam esse tipo de problema, e aí o pessoal fala, não, mas eu gosto de kefir, eu uso kefir de leite, eu uso kefir de água, eu faço tal kombucha, eu faço isso, eu faço aquilo, tudo funciona, tudo é bom. O problema é acertar a assertividade do diagnóstico naquele momento para saber o que é preciso. Quando eu fiz psicopatologia na Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, a gente tinha lá mesa redonda sobre depressão, por exemplo. Aí vinha um geneticista e falava, não, tudo é genético. Aí vinha um freudiano e falava, não, isso aí tem a ver com o Édipo. Aí vinha outra pessoa, o biólogo falava, não, é questão celular, e tudo está certo. Exatamente tudo está certo. E como se tratar? Também pode-se usar tudo. Pode-se usar acupuntura, pode-se usar dietoterapia, pode-se usar drogas psicotrópicas, pode-se utilizar equipamentos frequenciais, equipamentos eletrônicos, você pode usar qualquer coisa. Tudo funciona? Tudo funciona. O que vai dar corretamente os resultados preconizados pelo terapeuta, pelo médico, é exatamente a aderência e a assertividade do diagnóstico da propedêutica de acordo com o momento do paciente. Então, para a disbiose, tem uma série de coisas que podem ser feitas. O problema é que não pode ser feito de uma maneira indiscriminada. Esse é o tema do nosso assunto de hoje, Como é que você pode diagnosticar a disbiose com precisão? Esse é o nosso tema. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber o médico naturopata, homeopata também, Dr. Jean-Marc Dury. Do Rio. Tem que falar do Rio mesmo, do Rio de Janeiro. Do Rio. Ele é o maior, a gente teve vários programas aqui sobre desbiose, vários médicos absolutamente importantes tratando do assunto, Dr. Alan Dutra, Dr. Carter, enfim, todos trataram de uma maneira com muita maestria do assunto. Mas eu ouso afirmar que a maior autoridade em área da desbiose intestinal é o Dr. Jean. Muito boa tarde, Dr. Jean. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, muito obrigado, João Carlos. É um prazer de falar sobre o seu assunto, extremamente importante. Então,
o assunto de hoje é por que diagnosticar com precisão uma disbiose. O fato de se preocupar se eu tenho uma disbiose ou não é muito relevante. Não é relevante, né? Porque a grande maioria, na verdade, tem um certo nível de disbiose, né, professor? Exatamente. Então, precisamos de entender um pouco mais, né? A tendência atual é, eu tenho uma disbiose, o que tem que tomar? Vou tomar um kefir ou vou tomar um probiótico da farmácia? E qual tipo de probiótico, qual tipo de prebiótico, né, doutor? Qual a hora correta, né? Eu não sou dona da verdade. Eu gostaria só de passar um conhecimento e uma experiência. Como você falou muito bem na introdução, tem várias maneiras de tratar um problema. Por que diagnosticar uma disbiose? Porque disbiose para mim não quer dizer nada, não quer dizer grande coisa. É uma perturbação permanente do equilíbrio do ecossistema intestinal. E que na verdade as bactérias são boas também, né? O desequilíbrio da tipologia da bactéria, dos tipos da população é que é o problema, não é isso, doutor Jean? Por que essa perturbação? É aonde? Como aconteceu isso? Né? A palavra disbiose não discrimina isso. A gente tem um trato digestivo que começa pela boca. A gente precisa de uma boca limpa. O estômago limpa com a acidez correta, com não só a acidez, o suco gástrico, uma capacidade de secretar o suco gástrico adaptado à alimentação que o estômago vai receber. A gente precisa de uma motilidade digestiva correta para fazer avançar o bolo alimentar. E essa motilidade, doutor Jean, ela tem a ver também com a modulação do pH também, né? Que vai fazer com que haja os movimentos peristálticos e tal, né? Muitas coisas estão envolvidas, Por isso é complexo. Abordar essa complexidade não é simples. Não é, olha, eu tenho isso, tomo isso. Não, mas tem a ver com pH também, né? Para ter essa mobilidade aí, né? Tecidual, né? Claro. Com certeza. O ponto central do trato digestivo é o delgado, o intestino delgado. Sim. O intestino delgado é uma área de transformação enzimática, é uma área de assimilação, de síntese de vitaminas, entre outras. E ela tem que funcionar. E ela depende de muitas coisas. Ela depende de órgãos conexos, pâncreas, fígado, né? Saliva. Ela precisa de um sistema nervoso que funcione, que faz funcionar essa motilidade, né? Se a gente tem uma perturbação entre o sistema simpático e parasimpático, vai perturbar essa capacidade de secreção enzimática também. Então, o fato de correr para comer rapidamente, ficar com estresse, muito problema na cabeça, não é uma situação que favorece a produção de produtos grassos digestivos, né? Digestivo. Sim. A partir daí, o delgado tem uma capacidade de absorver relativamente boa, relativamente diminuído, relativamente fraco. E isso depende de uma série de fatores, muito importante. Por isso é importante diagnosticar. Eu gosto que eu ensino esse conceito, eu gosto de ensinar de uma maneira o mais claro possível, porque como estamos confrontados essa complexidade, né, o ponto de partida da assimilação nutricional ela é no delgado. O primeiro problema que a gente encontra no trato digestivo é a má absorção. Todos os demais problemas são complicação da má absorção. Delgado. E que há também, né? Há também depois outros problemas também, né?
É uma cachoeira de problema. Como evitar, uma corrida. Prisão de ventre, obstipação, estase gástrica, os problemas de inflamação sistêmica, etc. Tudo isso são complicações dessa má absorção. Por quê? A má absorção no delgado vai disponibilizar açúcar simples para as bactérias ali presentes. As bactérias saprófitas são previstas para consumir, ela consome os alimentos que a gente ingere, mas a parte delas é para nós, o que seria para nós detritos. O que seria para nós detritos, para as bactérias, é a comida certa para as bactérias saprófitas. Quando eles têm acesso aos detritos, mas também a uma quantidade importante de alimentos não assimilados, ou delgados, são muito, mas principalmente os açúcares simples, você permite crescimento anormal de bactérias por nutrir essas bactérias de uma maneira inadequada, deixando de assimilar. Isso vai gerar uma série importante de perturbações que acabam formando um cerco vicioso. Essa desbiose vai gerar crescimento anormal de bactérias, de fungos, vírus, parasitas. Essa população microbiológica também secreta toxina, inflama a mucosa, e a gente acaba assimilando cada vez menos. A gente começa com os açúcares rápidos, mal assimilados. Cresce um perfil de bacteriano microbiológicos anormal, né, que inflama. E piora a má absorção. A gente acaba não assimilando de uma maneira correta os minerais, e principalmente o cálcio. O fato de não assimilar de uma maneira correta os minerais é uma coisa que tem um certo grau de gravidade, porque tudo nos seus metabolismos depende da presença de vários tipos de minerais. É a coluna vertebral do funcionamento de tudo nos seus metabolismos. E esses alimentos não assimilados vão acabar ser disponíveis também para as bactérias do colo. Primeiro ela chega no seco. No seco é uma região que ainda vai produzir um tipo de fermentação, que é o mesmo que essa fermentação anormal do delgado. No seco vai produzir uma fermentação extremamente importante. É uma região que tem bastante bactérias, por ser fazendo parte do colo, né? E não é por acaso que a gente inflama o apêndice vesicular, que a gente precisa fazer remoção do apêndice, essa parte inflama facilmente. Por quantidade de alimento não assimilado, disponível para crescimento bacteriano, que inflama a mucosa. A gente continua com o mesmo sistema. A apendicite vem daí, né? Vem dessa má assimilação. Exatamente. Tudo esse quadro vai piorar, o fígado vai sofrer. Temos um sistema que a gente chama o circuito, o ciclo enterohepático, tem uma relação entre intestino e fígado. O fígado vai precisar desintoxicar um monte de alimentos anormal, de elementos anormal que vai chegar até ele. Uma mucosa que inflama, uma mucosa que também vai apresentar uma hiperpermeabilidade. Nós vamos aumentar a permeabilidade, involuntariamente, da mucosa intestinal, que vai permitir macromoléculas, toxinas bacterianos, elementos mal digeridos, que vão chegar ao fígado. Gorduras. Eu esqueci uma coisa extremamente importante. As bactérias também utilizam os açúcares disponíveis para fabricar 3 tipos de gorduras: ácido propiônico, butírica e acético.
O ácido butírico vai ficar normalmente na mucosa intestinal. O propiônico, que é o acético, são responsáveis da gordura no fígado e da gordura da cintura abdominal. abdominal. E tem a ver isso com a esteatose hepática, que é tão comum hoje, por conta disso também, né, doutor? Exatamente. E essa gordura abdominal também é um dos assuntos que preocupam bastante os médicos alopatas, e com razão, né, porque pode envolver, inclusive, distúrbios cardíacos por conta disso, né? Com certeza, com certeza. Que a pessoa seja gorda ou não, de qualquer forma, uma disbiose é um fenômeno evolutivo, evoluindo, vai gerar uma síndrome metabólica, que é uma sobrecarga metabólica com vários aspectos. A gente consegue, a síndrome metabólica compreende 7 tipos de sobrecarga metabólica. E mesmo em pessoa magra, a gente encontra gordura no fígado. Então, que é por conta, inclusive, dessa má absorção e das macromoléculas intestinais, causando uma inflamação crônica, inclusive, né, doutor? Exatamente. Essa má absorção não para aqui. Ela pode piorar, cada vez mais piorar. Ela vai começar a apresentar muitos elementos não digeridos para o cólon ascendente e transverso. A partir dali, as bactérias que se encontram lá vão gerar outro tipo de fermentação. Essa fermentação produz metano. O cólon rapidamente vai se encher de metano. E o metano vai paralisar o peristaltismo do intestino grosso. Isso gera prisão de ventre de difícil tratamento, né? Estagnação e hipomotilidade do delgado. O que favorece também a hipomotilidade, que é um problema que a gente encontra com grande frequência. Quando a gente tem uma hipomotilidade, quer dizer que a velocidade do trânsito do bolo alimentar é diminuída. E se ele é diminuída, vai aumentar a fermentação normal. Vai aumentar a possibilidade das bactérias de se nutrir desses elementos. Isso causa inflamação local nesse momento? Não. Tranquilo. Causa inflamação. Sim. Causa automaticamente. Né? Tá, aí esse bolo começa a ficar lento, começa a ter uma proliferação de bacteriana nociva, já começa a ter uma inflamação já no intestino delgado, é isso? Inflama a mucosa. Porque quando a gente modifica um perfil bacteriano, um perfil microbiológico, vamos dizer, né? Rapidamente a gente tem uma atividade viral que se desenvolve. A melhor proteção que existe contra uma infecção viral é o equilíbrio bacteriano. Você estraga seu equilíbrio bacteriano, você permite uma atividade viral mais agressiva. São os vírus que destroem a mucosa. Ela destrói a mucosa, ela cria a passagem, ela cria um túnel, uma hiperpermeabilidade, é uma lesão da mucosa. Essa mucosa tem junções que se chamam tais junções, né? que fica frouxo, que se desfaz. É uma lesão, é lesional. E a partir daqui são microfendas, né? que permitem os elementos anormais de penetrar no organismo. É isso que se chama de intestino poroso. É isso. E o que é anterior a esse estágio seria o processo inflamatório, né, doutor? O processo inflamatório ele é duplo. A gente começa para inflamar a mucosa, uma atividade viral que destrói a mucosa, vai gerar inflamação na mucosa. As bactérias vão aproveitar a passagem, vão aproveitar da destruição. A segunda é a nossa imunidade vai ser alertada de uma maneira importante, e vai aumentar a expressão, a produção de citocinas, substâncias anti-inflamatórias, que são substâncias da imunidade, né, elementos da imunidade. Essas citocinas elas podem ser pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias. Né? No caso da disbiose, ela vai aumentar a expressão das citocinas pró-inflamatórias.
São vários tipos de citocina pró-inflamatório que pode ser liberado e vai inflamar o quê? Vai gerar uma inflamação que a gente chama de sistêmica, que está fora do intestino. A gente pode inflamar os endotélio vascular, a parte interna dos vasos. A gente pode inflamar outras mucosas, as articulações, o sistema nervoso. A gente pode inflamar o cérebro. A gente pode inflamar tudo que você pode imaginar. E aí me faz pensar, doutor Jean, não sei se isso está correto ou não, as próprias doenças autoimunes estão ligadas com esse processo inflamatório crônico. Então, né? eu não terminei. Vamos chegar lá, é isso? Exatamente. O que pode ser inflamado vai depender do ambiente das citocinas desencadeado pelo tipo de desbiose que pode ser diferente para cada pessoa. Uhum. Claro que vai gerar uma intoxicação orgânica mais importante e vai ter um aumento dos complexos imunos circulantes que vão aumentar na corrente sanguínea. Esse é o mecanismo da base do desencadeamento das doenças autoimunes. Uhum. É o mecanismo das doenças que se chamam de doenças sistêmicas, né? Que são doenças que a gente encontra hoje de uma maneira extremamente importante. Porcentagem elevada. Agora, o senhor concorda que eu fiz nessa abertura, falando exatamente desse modismo? Não, eu faço probiótico, eu faço kombucha, eu faço probiótico com não sei o quê, com kefires e etc., que isso é mais perigoso do que a solução? Não vamos dizer que é perigoso. Mas não vai resolver o problema, né, doutor? Não, é o seguinte... O doutor Jean é todo político, todo cara... Não. Vamos lá. Eu não sou radical. E eu respeito outras abordagens. Sim, mas não pode se consumir kefir sem fazer um levantamento adequado do que está acontecendo. Não se pode tomar um pré-biótico. Mas não é tão grave assim. Não. Mas... Você toma um kefir, você vai piorar? Você vai tomar 3 vezes por dia? Pois é. Puxa, está acontecendo comigo, não é bom para mim, eu vou parar. Né? Sim. Para meu vizinho é bom, para mim não. Então, eu não entendo por quê, mas para mim me faz mal, então vou deixar. Entendi. A mesma coisa com probióticos. É a mesma coisa. Probiótico é uma técnica que tem 110 anos. Ainda estão procurando trabalhos científicos para justificar essas abordagens. Trabalhos científicos conclusivos. E certas pessoas se dão muito bem com o consumo de probiótico. E outras pessoas não têm resultados, e outras pessoas têm pioras, até pioras muito importantes. A gente precisa entender isso. É isso que me interessa. Eu não estou... eu não gosto de formar opiniões radicais como partisão de um lado ou do outro. Eu sou científico, eu gosto de entender. Na hora que eu entendo, eu sei como agir. E se eu acho que eu sei como agir, eu ajo e eu vejo que, puxa vida, para esse paciente deu certo, a outra não. Eu também quero entender o que está acontecendo. Por isso que a gente precisa de um diagnóstico com precisão. Eu vou ter que voltar no fio que eu desenvolvi de raciocínio. Sim. Porque senão nós nunca vamos entender por que diagnosticar com precisão. Tá certo, vamos lá. Eu comecei com a má absorção. Todo o resto dos problemas são decorrentes de uma complicação dessa má absorção, que eu estava terminando de explicar. No colo, eu estava falando que ele vai começar a se encher de metano. Essas bactérias consomem muitos elementos nutritivos, consomem ômega 3, consomem triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina. Isso pode gerar, ou vai gerar, um síndrome depressivo. Consomem muitos micronutrientes. Na verdade, eles são grandes, são vorazes. Né? Que é uma população muito importante no colo. E no colo, que a gente somatiza de uma maneira grave, muitas vezes, não sempre, mas com frequência, geram pólipo, diverticulite, diverticuloses, câncer. Mas
tudo que acontece no colo, claro que é muito importante por causa da clínica que a gente pode desenvolver nessa área, mas é consequência de uma má absorção do delgado. Se o colo recebe um alimento bem transformado, bem digerido, em proveniência do delgado, né, para o colo vai, as bactérias do colo vão ajudar a essa última fase de digestão, né, que termina a assimilação dos açúcares complexos. Né. No colo também tem uma recuperação muito importante da água, senão a gente deveria tomar 7, 8 litros de água por dia. Então, essa fisiologia, ela precisa ser entendida, ela precisa ser respeitada. Não existe modulação de uma microbiota. Uma modulação do tipo, você modula a microbiota recupera um equilíbrio autossustentável, ela consegue ficar nesse equilíbrio, né? Sem gerar prejuízo. Essa permite modular a microbiota. A microbiota é um meio extremamente interativo, extremamente rápido, inteligente, tem um capital genético junto que é bem superior ao nosso, é um meio inteligente. E a ideia é de oferecer para a microbiota condições que ela precisa para se autorregular. Essa é a abordagem mais inteligente que a gente as condições para que aconteça. Claro, ela sabe exatamente como se autorregular. Uhum. Na verdade, até essa palavra não é exata. Uma microbiota desregulada, será que existe? Se ela é desfavorável, ela é desfavorável em função da nossa necessidade. Mas ela é totalmente adequada para o bolo alimentar que se apresenta a ela. Ela vai se adaptar a isso. Uhum. A gente nutre o perfil errado. Eu quero aqui anunciar os nossos internautas que estão curtindo o nosso programa, o Helder Júnior Silva, José Barbosa, Rogério Amorim, entre outros aqui. O Helder está falando meus parabéns, meu caro doutor JC Baldão, pela excelente entrevista com o grande doutor Jean. Saudações de Portugal, estamos chegando aqui em Portugal. O Helder Silva, agradeço o seu comentário, bastante lisonjeado. Eu quero anunciar os cursos da Nova Ciência e do Instituto Bem. No dia 6 e 7 de abril vamos ter um curso sobre autismo e vamos fazer uma revisão sobre a patologia do autismo. Vamos falar inclusive de intoxicações, vamos falar de vírus, bactérias, protozoários e etc. Inclusive com o assunto do que faz parte do nosso programa de hoje, o fato da importância das intoxicações no autismo, que é muito importante, no dia 6 e dia 7 de abril. São 3 módulos bastante interessantes. Eu vou anunciar os 3, estarei presente nos 3, obviamente. No dia 18 e 19 de maio, vai ser sobre emagrecimento, obesidade e emagrecimento de alta performance. O que essas novas técnicas, né, a gente pode utilizar nessa questão da obesidade e do próprio emagrecimento, as máquinas, equipamentos, a dietoterapia e etc. E dia 29 e 30, estou ansiosíssimo por esse curso. É o microscopia de óptica de campo claro e campo escuro. Maravilhoso esse tipo de técnica. Eu realmente já fiz exames, a gente vê quando tem as hemoglobinas estão empilhadas ou não, se a viscosidade do sangue, inclusive se tem parasitas ou não. É maravilhoso a microscopia de campo claro e campo escuro, que será no dia 29 e 30 de junho. Os interessados podem ligar para esses números que estão aqui no GC, é o 95687-5835, 95687-5835 e o 3904-9832, repetindo, 3904-9832. E no dia 23 e 24 de março, eu vou ministrar um pequeno curso prático sobre pulsologia chinesa. Será no Ibirapuera. A gente, pelo pulso, né, pela técnica da medicina tradicional chinesa, pela acupuntura, a gente pega os 2 pulsos do paciente
e a gente levanta 12 funções, inclusive intestino grosso e intestino delgado, que aliás o doutor Jean estava falando, é muito interessante, porque o intestino grosso começa aqui pelo indicador e percorre toda a lateral do braço, essa lateral mais interna do organismo, enquanto o intestino delgado começa no dedo mínimo e também percorre a lateral do braço todo, né? Então, como se fossem 2 meridianos complementares, viu, doutor Jean? Bem interessante isso. 2 meridianos, cada um dos 2 lados aqui do corpo, percorrendo o braço aqui e entrando dentro do corpo pelas articulações. As pessoas interessadas, médicos, terapeutas, psicólogos, enfermeiros, tem enfermeiros perguntando, posso fazer? É ideal o enfermeiro fazer, né? Porque numa emergência ali, ela pega o pulso ali, ela vai saber, até antes do médico, o que está acontecendo com aquele paciente. Está com excesso no coração, excesso de fígado, está com uma hipertensão importante, você pega ali o pulso, você dá para saber se está com excesso de energia no coração. Não é para ver pulso de quantas batidas por minuto, isso se faz facilmente. É para saber um levantamento energético do que está acontecendo com aqueles órgãos e etc. Geralmente excesso de hipertensão, excesso de coração tem a ver com uma insuficiência de rim, né? Aí o pessoal dá diurético, que enfraquece mais o rim ainda, né, para piorar toda a situação. Porque na verdade, para se combater a hipertensão, você tem que fortalecer o rim, né? Você fortalece o rim ainda que reduza a quantidade de urina. Você mantém o rim, porque o rim é a água que vai apagar o fogo, vai abaixar um pouco o excesso de energia no coração. Obviamente que é uma abordagem diferente da alopatia, mas que tudo isso a gente vai estudar, inclusive o conceito de cosmologia, aonde é que entra dentro da cosmologia chinesa a existência do homem, etc. Interessados então, por favor, Paulo Xerec, 24951239 e o 24951239 e o celular 966080660, 966080660. Nós estamos entrevistando hoje o Dr. Jean-Marc do Rio. Ele é um médico naturopata, trabalha com alopatia e é um dos maiores especialistas na questão da disbiose e da saúde intestinal. Quais os principais sintomas que a pessoa apresenta hoje que falamos assim, bom, essa disbiose realmente é clássica, é realmente importante e precisa ser tratada? É a questão da constipação, intestino solto, diarreia. Como é que a pessoa fala assim, bom, agora hoje eu estou realmente com disbiose. Disbiose importante que eu preciso de uma ajuda médica. São os sintomas mais relevantes? Fala assim, olha, meu intestino funciona a cada 3 dias, obviamente é um problema. Eu tenho diarreia constante, eu me alimento, meu intestino funciona rapidamente, as fezes são muito líquidas ou muito pastosas, muito endurecidas, muitos gases intestinais, além dos digestivos do estômago. Como é que um quadro para a pessoa que está nos assistindo perceba assim, bom, eu tenho uma disbiose séria que eu preciso de ajuda profissional? Bom, é a frequência dos sintomas primeiro, né? Mas o mais chamativo são as fermentações, fermentações importantes, né? Com a produção de gases, principalmente. Né? Fermentação de doses abdominais. Quando tem também refluxo, azia, são sintomas comuns. Diarreia e constipação também, né? Constipação com constipação de 1, 2 dias, 2, 3 dias. Né? Tem gente que vem no consultório com constipação de 7, 10 dias. Né? Isso é extremamente prejudicial. Né? Mas quando a gente fala de constipação de 3 dias ou de uma semana, a gente tem que entender que o problema não é só cólon. É um problema que pode muito bem começar na boca ou com certeza no estômago. Então, é isso que é interessante de analisar. Como você falou, João Carlos, você fala de acupuntura. Eu gosto muito de acupuntura, principalmente do modelo de raciocínio da medicina chinesa. O senhor utiliza bastante, né? Eu utilizo 5 elementos, bastante, né? Isso que faz enorme sentido, né? Faz enorme sentido. Então, que eu gosto que são as abordagens que são sistêmicos. Os 6 elementos da medicina chinesa é um modelo de raciocínio extremamente interessante, sistêmico, performático,
para analisar, não simplesmente fazer um sintoma, um diagnóstico, pronunciar um diagnóstico, né? Pronunciar um diagnóstico tem a sua importância, mas é muito interessante de colocar em evidência uma dinâmica patológica responsável desse diagnóstico, que muitas vezes é sintoma. Uma pressão alta é um sintoma. Pressão alta é sintoma. Um tumor é sintoma. Sim, sim. Toda patologia então, é um sintoma, né? Um eczema é um sintoma. O que tem atrás? Um mecanismo. Não tem uma causa, tem um mecanismo. Então é muito importante de recolocar e colocar, por exemplo, a queixa do paciente dentro de uma realidade maior, dentro de uma, como a gente poderia falar, dentro de um contexto maior. Complexidade, né? Complexo, né? Eu coloco os sintomas digestivos dentro de um contexto maior. Quer dizer, eu abordo o sistema digestivo inteiro. E todas as possibilidades patológicas que dependem que pode ser produzido por uma desbiose. Aí eu analiso o quadro clínico inteiro, obrigatoriamente. As abordagens sistêmicas deveriam sempre ter três aspectos. Você não pode trabalhar em medicina funcional sem abordar o estilo de vida do paciente. Tem uma frase estilo de vida nutricional. Mas o paciente vem com uma queixa, muitas vezes uma queixa. Ele vem com exames biológicos, ele vem com exame de imagem, ele vem com diagnóstico, tudo isso é extremamente interessante. E o quadro clínico, a queixa dele é a clínica. E o terceiro ponto, tem um terceiro, é a desbiose. O estilo de vida vai influenciar a desbiose, que vai nutrir, que vai enriquecer esse quadro clínico. O estilo de vida, diretamente, vai também pressionar esse quadro clínico, agravar o quadro clínico. A desbiose, ela é o ecossistema digestivo. Ele é responsável da manutenção do equilíbrio de nossas principais funções vitais. Por isso que você vai dar vitamina para uma pessoa que não absorve mais nada. Esse é outro assunto, né? Tem que ser para ver, então. Sim, né? sim. Mas ela vai ter que voltar no seu consultório pelo menos uma ou duas vezes por mês, pelo menos. Né? Você não resolve nada. Se eu sou caminhoneiro e eu furo o pneu do meu caminhão, eu posso parar em todos os postos de gasolina e preencher o pneu. Aí eu continuo a rodar. Né? Mas vai ter que um dia eu vou ter que parar e procurar o furo, procurar o que está acontecendo de verdade com os pneus. É o que a gente fala, né? O pessoal que quando procura a gente no consultório, tomando multivitamínicos, vitaminas importadas e etc. E aí quando a gente faz o exame por ortobiomolecular, a gente percebe uma grande intoxicação de alumínios e outros metais tóxicos. Aí a gente até brinca, fala, seu cocô está muito rico de vitaminas, mas tem tanto metal tóxico, tem tanto vírus protozoários que a gente consegue identificar pela biorressonância, que você acaba não aproveitando nada, e aí o que a gente chama de matriz extracelular está absolutamente contaminada, e você está tomando vitaminas que não estão absolutamente sendo absorvidas, né, doutor? Exatamente. E aí, então, nós estamos já na meia hora do nosso programa, passando já um pouquinho. Eu queria que o senhor já começasse a introduzir, na verdade, o tema do nosso programa de hoje, que é exatamente como é que você diagnostica com precisão o que está acontecendo na desbiose. Estou chegando lá, João Carlos. Doutor João vai falar o que eu diagnostico sem saber por que eu diagnostico essa coisa. Então, a gente estava no colo, a gente estava com a produção importante de metano no colo. Depois eu falo mais desses gases. E finalmente,
a má absorção ela pode ser tão grave que ela se faz principalmente no colo. Muitos pacientes estão sendo nutridos com o que sobra no colo. Vocês percebem a gravidade da situação? As bactérias passaram se servir primeiro, na verdade. A pessoa é mal nutrida, ela é gravemente desnutrida, ela é inflamada, ela tem uma imunidade baixa. E mesmo comendo muito até, né? Pelo menos ela tem isso. Essa situação, como você recupera? Como você recupera? Os tipos de problema principais que me interessam, que tem uma dinâmica, entre várias partes, entre as partes do trato digestivo, né? Eu falei no início que a gente precisa de uma boca limpa. Se tem bactérias anormais, se tem parasita ou atividade viral, automaticamente vai influenciar tudo que vem depois. Estamos na boca. A gente precisa de uma boca limpa. Sem problema de dente, sem problema de gengiva, inflamação de gengiva sangramente frequente, crônica. Que me chama a atenção, eu não sou dentista, né? Mas eu sei que tem muito tipo de sintoma que merece ser vista. Até dentes desvitalizadas, né? Gera problemas importantes, né? Talvez não diretamente na desbiose, mas para o estado de saúde é uma coisa que precisa ser repensado, realmente. Essas práticas antigas precisam ser repensadas. Então, o estômago, ele precisa de uma certa acidez. Quando o estômago não tem a acidez correta, vai atrapalhar o esvaziamento gástrico. Se a gente tem uma hipomotilidade no delgado, o estômago também não vai conseguir se esvaziar. Então, primeira pergunta, o meu paciente tem uma estase gástrica ou não? O que é uma estase gástrica? Uma estase, uma estagnação. É o bolo alimentar que permanece no estômago mais que 3 horas. Esse fenômeno vai gerar uma fermentação anormal, uma fermentação ácida. Nesse lugar se fabrica um tipo de vinagre, que a gente chama acetato, um acetato de metilo. O acetato de metilo ele é volátil. É um composto orgânico volátil. Existem mais ou menos 1000 gases que a gente expira, que a gente pode expirar. Talvez a gente não tem todas, mas que a gente pode expirar. Desses 1000 gases que nós estamos jogando fora, botando fora, 300 são solúveis no sangue. Eu analiso 4 gases desses 300, 4. Um é um composto orgânico volátil, que é o acetato de metilo. Ele é relevante da estase gástrica, da fermentação anormal do estômago. O estômago não se esvazia. Esse gera refluxo, gera azia, até hernia de hiato. Talvez tenha Helicobacter pylori, talvez não. A gente precisa saber o que acontece a esse nível, porque uma estase gástrica é importante, vai gerar uma perturbação da glicemia. O paciente vai ficar em hiperglicemia o tempo todo. Uma vez que o estômago se esvazia, o delgado vai receber um bolo alimentar mal preparado. Então, vai sofrer essa situação. Automaticamente, o delgado vai diminuir sua capacidade de absorção. E automaticamente vai ter repercussão também no colo. A estase gástrica pode provenir de vários aspectos, né? É uma capacidade diminuída da produção de sucos gástricos, principalmente a ácido clorídrico. Ela pode ser causada por uma hipomotilidade do delgado,
isso precisa ser entendido. Agora eu faço uma pergunta: qual é o probiótico que resolve a hipomotilidade do delgado? Está entendendo como isso é muito importante? Porque isso vai gerar uma má absorção. Bom, a inflamação, você vai inflamar o delgado, onde tem como a gente fala, a síntese dos principais neurotransmissores vai deixar inflamar essa parte. Entre as duas camadas musculares do delgado tem um plexo mesentérico que fabrica os eventos principais neurotransmissores. Não é só a serotonina, como foi descoberto em 1981. São os eventos principais neurotransmissores. E quando o organismo é inflamado, isso perturba a função desses neurotransmissores. E a gente precisa saber se a válvula ileocecal entre o delgado e o colo tem uma válvula. Essa válvula ileocecal, ela funciona ou não? Se não funciona, temos um refluxo das bactérias do colo para o delgado. É extremamente importante saber se tem ou não tem e como tratar. Isso é um cibô, né? Se a pessoa tem graves problemas intestinais do colo, ela pode ter uma absorção tão grave que ela não absorve as proteínas. No caso, aparece sulfeto de hidrogênio. O sulfeto de hidrogênio acusa uma depressão imune importante, uma não assimilação da proteína. É extremamente interessante de localizar a disbiose, de entender essas repercussões, de saber começar pelo lugar certo. Você pode ter uma sintomatologia muito importante do colo, mas na verdade o problema começa no estômago. Você pode estar com estase gástrica sem refluxo. Então, essa análise dos gases é extremamente importante. Ela dá uma precisão de avaliação funcional dos problemas digestivos. Essa técnica não é nova. Faz 50 anos que a gente conhece o teste do H2 expirado, do hidrogênio expirado. Quanto tempo faz, doutor? 50 anos. 50 anos? 50 anos. Na década de 90, Ledokowski, um austríaco, aperfeiçoou o método a tal ponto que se tornou um método extremamente preciso para avaliar a má absorção do delgado. Só que hoje, como essa perturbação, a disbiose se agravou no mundo todo, acontece o seguinte: quando a gente tem um grave problema, uma grave fermentação do colo, essas bactérias metanógenas que fabricam metano, para fabricar metano, ela consome a hidrogênio. Então, quando você analisa só o hidrogênio, não tem hidrogênio, mas o paciente tem muitos sintomas. Esse se chama um falso negativo. Uhum. Então, hoje em dia, é mais frequente, tem várias clínicas que começam a se equipar para tratar, para analisar o H2 expirado e o metano. Mas, eu pergunto, meu paciente tem muito metano porque tem uma estase do colo, talvez comece no estômago, ele tem acetato de metilo ou não? Acetato de metilo é extremamente interessante porque ela mostra também a existência de infecções virais, principalmente. Fúngico, com muita frequência, também faz subir essa produção de gás, mas quando tem uma produção importante de acetato de metila, você pode procurar uma infecção viral. O trabalho, ele não é de nutrir, como você vai lidar com uma complexidade da microbiologia. É muito importante conseguir limpar essa microbiota de uma maneira seletiva. Os antibióticos não permitem fazer isso. A gente consegue fazer uma varredura da microbiologia digestiva sem mexer a bactéria do bem. Isso é extremamente importante. É uma fase principal. A gente precisa limpar essa microbiota de excesso de bactérias, vírus, bactérias e parasitas, sem prejudicar as bactérias boas também, possível. Né? É isso que os pesquisadores americanos, James K. Ross, por exemplo, ele afirma: antigamente se tomava 7 dias de antibiótico, né? 7 dias de antibioterapia
São 2 anos que vai precisar para recuperar a estabilidade de uma microbiota, que não vai ser a estabilidade do início, vai ser uma estabilidade inferior, um nível de equilíbrio inferior. 2 anos. 2 anos. 7 anos, 2 anos. 7 dias, 2 James anos. Ross afirma que antibioterapia é para salvar a vida. Porque o processo vital questionado de bioterapia. Senão, ele tem que encontrar um outro método. E aí existe um aparelho que mede todos esses gases, inclusive com seus níveis, para poder ajudar no diagnóstico, inclusive geográfico. Como é que chama o aparelho mesmo? É um breath test. Né? É um analisador de gases, extremamente preciso. Né? O exame é não invasivo, pode ser feito para pessoa de idade, pessoa grávida, criança. É só soprar, né, doutor? É só soprar. Quantos aparelhos tem desse hoje no Brasil, doutor Jean? Olha, tem pioneiros, os primeiros médicos que se equiparam, entenderam bem o conceito, né, e se arriscar a fazer um investimento, ele não é enorme, mas é um investimento, né, e o consultor desses profissionais se encheram de paciente, principalmente para essa parte aqui, porque é muito difícil praticar uma medicina integrativa sem se preocupar de uma maneira importante da desbiose. Quem controla uma microbiota, que consegue fazer realmente uma verdadeira modulação da microbiota, consegue controlar cerca de 80% das doenças. É extremamente interessante. Extremamente interessante. Ela não substitua as outras abordagens, mas ela permite a acupuntura funcionar melhor, a fitoterapia funcionar melhor, a homeopatia, que é extremamente criticada hoje em dia. Eu acabei de ler lá no meu WhatsApp que nos Estados Unidos vai ser obrigado de colocar homeopatia, medicação que não funciona, mas pode continuar a vender, né? É grave, para mim é um nível sempre de aparece, né? É um nível de consciência que caiu lá. É cíclico, sempre aparece nas pesquisas holandesas, pesquisas americanas. A gente nunca sabe bem direito de onde vem essas coisas, quer dizer, a gente até sabe de onde vem, né? Tem uma luta de foices. Mas sempre aparece, passa 2, 3 anos, sempre aparecem movimentos, que não, é placebo. Nós temos programas sobre a homeopatia, o que aparece de críticas, as pessoas se arvoram como se fossem donas da verdade, falando mal da homeopatia. Isso é sempre cíclico. Mas assim, é importante o que o senhor está dizendo, porque sim, a partir do momento em que há uma microbiota melhorada, tudo funciona melhor. Da acupuntura, fitoterapia, até a dietoterapia, até a alopatia, né, se for o caso, funciona melhor, já que está tudo organizado no seu devido lugar. Né? O diagnóstico, você coloca em evidência um problema, com precisão. Não é suficiente. A gente tem que ter a resposta. Sim, a resposta. Né? Sim. Desenvolvendo uma triterapia. Uma delas está na mão do paciente. É a alimentação. Com certeza a mais importante. É a alimentação, a nutrição. A gente adequa a alimentação do paciente em função do tipo de fermentações anormais. Você tem uma absorção delgada e vai continuar a absorver, a consumir como sobremesa frutas, continuar a comer 5, 8 frutas por dia. Não vai dar certo. É muito frutoso. Então, entre outros, né? Então, adapta a alimentação em função do tipo de alimentação. Mas traz gástrica, são conceitos muito simples, mas tem que ser aplicado. Delgado, colo, para cada tipo de desbiose tem uma orientação nutricional específica. Né? A segunda é o crescimento anormal de micro-organismos, principalmente bacteriano, vírus, fungo, né? Principalmente. Precisa ser tratado de uma maneira eficiente, adequada, sem prejudicar. Terceira, aumenta nutrindo as boas bactérias do colo. Né? As bifidobactérias é uma cepa particularmente importante. A gente precisa de
1000 bifidobactérias para cada lactobacilo. Um lactobacilo para cada 1000 bifidobactérias. No colo, as bifidobactérias têm 2 mecanismos de controle dos patógenos, extremamente eficiente. E é muito interessante de nutrir especificamente esse tipo de bactérias. Tem muita coisa para falar a respeito de como fazer isso. Isso vamos fazer outro programa, porque nós já estamos quase encerrando o nosso tempo. Quase não, eu gostaria de aproveitar, como eu vi que você está falando de curso, temos um próximo curso da modulação da microbiota. Isso que eu ia falar, o doutor Jean, inclusive eu fiz já um curso com ele, ele dá o curso para vários médicos do Brasil todo, inclusive pós-médicos, pós-Laí Ribeiro, fazem esse curso. Sim. Quando que vai ser o próximo, doutor? O próximo é o último final de semana de março, eu acho que 30 e 31 de março. 30 e 31 de março. Aqui em São Paulo, na Alameda Lorena. Quem está interessado pode entrar em contato. Pode entrar em contato com o telefone, por exemplo, DDD 11 9 7623 5282. Tem então, vamos repetir para as pessoas que vão anotar. DDD 11 9762 5282. Tem um outro mais fácil de memorizar, é DDD 11 9 5252 5282. Esse é bem mais fácil. Mais fácil. 9525252, 3 vezes 52, 82. 952525282. DDD 11. Eu recomendo o curso, já fiz o curso. Aliás, está na hora de refazer, viu, doutor Jean? Está na hora de refazer. É um curso muito interessante, vem médicos do Brasil todo fazer. Inclusive o pessoal faz os testes com a máquina, com os gases, e a gente consegue realmente ter ter treinamento prático com gases. Treinamento prático aqui. Sônia Paula, muito bom. Beatriz Bento, tem alguém no Rio de Janeiro que eu aparelho na consulta, doutor Jean? Pergunta a Beatriz Bento. Parabéns, João Carlos Baldan. Excelente palestra do Dr. Jean. Desbiose pode causar queda de cabelo e dores nos nervos? São as duas perguntas. Tem alguém no Rio para recomendar? Eu não tenho na memória. Formamos gente no Rio. Mas liga para esses telefones, né? Pode se informar melhor, né? Formado no Rio. E queda de cabelo e dores nos nervos, que seria a neuropatia, também, obviamente, a neuropatia tem muito a ver com inflamações sistêmicas, né? Portanto, tem a ver com a desbiose também, né, doutor? Tem. E a queda de cabelo também? Desmineralização, dor de cabeça também, dor de cabelo também. Então, uma paciente em Campinas, faz 10 anos que acontece isso, ela vai para emagrecer, uma paciente de 50 e poucos anos, quase careca. Quando eu olhei para ela, não trocamos palavras, eu não falei nada, eu só olhei para ela, eu vi a careca dela, mais ou menos na minha. A gente pode, né, doutor? Eu falei, eu não vou para isso, faz 20 anos que está assim. Já que está assim, né? A alopécia, né? A gente começou o trabalho, eu teve que tirar para ela, pedi para retirar laticínio, que é glúten, ela está num estado digestivo muito grave. Eu sou fato de tirar glúten, laticínio e glúten, os cabelos voltaram, mas muitos cabelos, branco, igual a minha camisa, mas voltaram uma quantidade enorme depois de 20 anos. Só tirando glúten e lactose? Ela voltou a